Fala, Nação Azul! O mercado do Cruzeiro tá pegando fogo e tem 3 notícias que saíram agora que a torcida precisa saber. Primeiro, o Cruzeiro está negociando com um lateral esquerdo. A informação vazou ao vivo durante um programa esportivo. Falando agora com uma pessoa do Cruzeiro aqui, perguntei sobre movimentação de mercado. E essa pessoa me disse que... Pera, deixa eu ver se chegou mais uma aqui. Chegou não. Me disse que o Cruzeiro está negociando com o lateral esquerdo. E o nome ainda não foi revelado, mas já tem gente apontando os candidatos. Segundo, o Vitinho, do Botafogo, voltou a aparecer no radar da Raposa. E tem um detalhe nessa história que pode fazer o Cruzeiro levar esse jogador praticamente de graça. E terceiro, esse vai deixar a nação com o coração na boca. A CBF pediu exame médico só do Kaique, dentre os 5 cruzeirenses que estão na pré-lista da seleção. Só do Kaique. Você sabe o que isso significa. Fica comigo até o final, porque hoje tem bastante coisa importante. E antes de entrar em tudo isso, comenta aqui de onde você está assistindo. Quero ver a Nação Azul no mapa. Belo Horizonte, interior de Minas, São Paulo, Nordeste. Quem estiver fora do Brasil também aparece aqui. E lá pro final do vídeo eu vou te mostrar um número do Arthur Jorge no Brasileirão que vai te deixar ainda mais animado antes da bomboneira. Vamos começar pela notícia que mais movimentou a torcida hoje. O Cruzeiro tem 5 jogadores na pré-lista da seleção brasileira do Ancelotti. Fabrício Bruno, Kaique, Gerson, Matheus Pereira e Caio Jorge. 5 jogadores de um mesmo clube. Isso já é motivo de muito orgulho, nação. Mas o que chamou a atenção de todo mundo foi o seguinte: a CBF pediu exame médico semana passada e pediu só do Kaique. De todos os 5, só ele. Isso não é à toa. Quando a CBF pede exame de um atleta específico, é porque aquele atleta está sendo considerado de verdade para a convocação final. É um sinal claro de que o Ancelotti tem o Kaique na cabeça. E faz todo sentido. O Kaique está em fase absurda. É um dos laterais mais completos do Brasil hoje. Defende muito, tem consciência tática e vem evoluindo muito na parte ofensiva. Bayer Leverkusen e Mônaco monitorando, Flamengo babando e agora a seleção pedindo exame. Se o Kaique for convocado e fizer uma boa Copa do Mundo, nação, a situação dele muda completamente de patamar. E aí o Cruzeiro vai precisar ter uma resposta muito rápida sobre renovação, porque o interesse de fora vai explodir. Agora vamos falar de uma informação que saiu ao vivo e que deixou todo mundo querendo saber mais. Durante um programa esportivo, um jornalista com fonte direta dentro do Cruzeiro revelou: o clube está tratando a contratação de um lateral esquerdo. Para descobrir quem é o lateral esquerdo vai ser de lascar. Então, o Bernabé já tem os 12 jogos? Eu acho que o Bernabé já fez. O Juba do Bahia tem 6? Não sei. Tem também. Já fez os 3. 3. Eu não sei quem é o lateral esquerdo. O Cruzeiro está tratando por um lateral esquerdo. A negociação já começou. O nome ainda não foi revelado. E por que lateral esquerdo faz sentido agora? Porque o Cauã Prates sai em agosto, já está negociado com a Europa. Com a saída dele, o Cruzeiro vai ficar com uma lacuna real naquela posição. Mas não para por aí. O mesmo jornalista confirmou que o Cruzeiro vai buscar um zagueiro canhoto. Não é o Barbosa, que foi para o Palmeiras. O clube já virou a página disso e segue com o Igor Júlio como plano A, zagueiro do Brighton, com experiência europeia, jovem e com perfil físico muito forte. E aqui está o ponto importante. O Cruzeiro hoje não está mais no mercado só tapando o buraco. Está buscando jogador com perfil específico, com planejamento claro. Isso é clube pensando grande, nação. E por falar em pensar grande, daqui a pouco eu vou te contar a história do Vitinho do Botafogo e por que o Cruzeiro pode levar esse lateral praticamente de graça. Fica comigo. Essa é uma das histórias mais interessantes do mercado agora. O Vitinho é lateral direito do Botafogo, ex-seleção brasileira, com passagem pelo futebol inglês. Em janeiro, ainda na época do Tite, o Cruzeiro tentou a contratação e o Botafogo fechou a porta. Mas o Cruzeiro continua interessado até hoje. E agora o cenário mudou completamente. O Botafogo está devendo salários ao Vitinho. Isso significa que em breve o jogador pode entrar na justiça, pedir rescisão por justa causa e ficar livre, sem custo de transferência nenhum para quem quiser contratá-lo.
O Cruzeiro sabe disso e não é o único interessado. O Palmeiras também está de olho, assim como clubes da Alemanha que acompanham o jogador há um tempo. Mas aqui tem um detalhe importante. O Vitinho já fez 14 jogos pelo Brasileirão esse ano. Se rescindir e fechar com outro clube brasileiro, não pode jogar o Campeonato Nacional em 2026. Mas pode jogar Libertadores e Copa do Brasil, que são justamente as competições mais importantes para o Cruzeiro agora. Pensa bem, um lateral direito experiente, com passagem por seleção, chegando de graça e podendo jogar Libertadores, se o Cruzeiro se mover rápido, pode ser um dos melhores negócios da janela. Agora, nação, deixa eu te mostrar um dado que a imprensa praticamente ignorou e que muda completamente a leitura do momento do Cruzeiro. Desde que o Arthur Jorge chegou, o Cruzeiro fez 8 jogos no Brasileirão. O resultado? 5 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Isso dá o mesmo aproveitamento do Palmeiras no mesmo período. Um time que estava na lanterna igualou o aproveitamento do líder do campeonato. Nos últimos 9 jogos no geral, o Cruzeiro teve apenas uma derrota, justamente pro Atlético no Clássico. Depois daquela derrota, o time foi ao Chile e arrancou empate da Católica com um jogador a menos. Depois, venceu o Bahia em Salvador. Depois, classificou na Copa do Brasil contra o Goiás. Depois, foi à Arena Barueri e empatou com o líder. Isso não é coincidência, isso é trabalho. Isso é o Arthur Jorge construindo uma identidade dentro desse elenco jogo a jogo. E hoje, com 4 pontos de distância do G4 no Brasileirão, o Cruzeiro ainda sonha com algo grande nessa temporada. Mas antes de pensar no Brasileirão, nação, tem um jogo amanhã que pode definir o rumo da temporada inteira. Boca Juniors, na Bombonera. Libertadores da América. E o Cruzeiro precisa de pelo menos um empate. Uma vitória praticamente encaminha a classificação. Uma derrota complica sério. E tem mais um detalhe. Se o Cruzeiro vencer e a Universidade Católica bater o Barcelona de Guayaquil no outro jogo do grupo, o Boca fica eliminado ainda na fase de grupos. A pressão dentro da Bombonera vai ser absurda. O Arthur Jorge vai precisar resolver a ausência do Arroio. As opções que aparecem são Lucas Silva no meio para reforçar a marcação com o Gerson mais adiantado, ou até opções ofensivas como Sinisterra e Wanderson. Mas esse time já mostrou que sabe jogar sob pressão. Mostrou no Chile, mostrou em Salvador, mostrou em Barueri. Amanhã é mais um teste, e eu acredito que esse grupo está pronto. Então junta tudo e olha o cenário da Raposa. CBF pediu exame só do Kaique entre os 5 cruzeirenses na pré-lista, sinal fortíssimo de convocação. Cruzeiro negociando o lateral esquerdo e buscando o zagueiro canhoto com um planejamento claro. Vitinho, do Botafogo, pode chegar praticamente de graça, por salários atrasados. Arthur Jorge com aproveitamento igual ao do Palmeiras desde que chegou. E amanhã tem Bombonera, jogo que pode encaminhar a classificação na Libertadores. Agora me fala com sinceridade nos comentários. O Kaique vai para a Copa do Mundo? E se for, você acha que ele volta para o Cruzeiro ou sai direto para a Europa? E sobre a Bombonera amanhã, qual resultado você espera do Cruzeiro contra o Boca Juniors? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no Plantão Cruzeiro News e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, nação. Vai Cruzeiro!